verão de 2018 deveria ter sido alegre para a família Watts. O marido, Chris Watts, na época, que tinha 33 anos, e a sua esposa, Shannon, que tinha 34, tinham acabado de descobrir que estavam esperando o terceiro filho, que iria se juntar à Bella, de 4 anos, e a Celeste, de 3 anos, na casa deles em Frederick, no Colorado, nos Estados Unidos. E como era mostrado sempre nas frequentes postagens de Shannon no Facebook, do lado de fora, eles pareciam ser uma família muito feliz. Say hi, everybody. I'm getting my hair clipped. For why are you getting hair clips? Shannon compartilhava toda hora momentos íntimos da família nas redes sociais, fazia muitas lives, muitas fotos, ela era bem ativa no Facebook e ela dizia que Christopher era a melhor coisa que havia acontecido. Ele era um marido e um pai exemplar. Mas os amigos de Shannon começaram recentemente a ouvir sobre problemas no paraíso deles. Ainda assim, ninguém poderia ter adivinhado que os assassinatos assustadoramente brutais que estavam prestes a pôr fim ao seu felizes para sempre. Fala pessoal, mais um episódio, espero que vocês gostem desse episódio. Eu estudei muito para trazer ele aqui para vocês, inclusive está bem atualizado, tem informações super novas. Então antes eu vou pedir para quem já é um fã aqui do Casos Reais, já sabe que eu vou pedir, né? Vai lá no meu Instagram, @erica_mirandas, com S no final, ou o do Casos Reais, @casosreaisoficial, e reposta que você está assistindo aqui, posta lá, manda para algum amigo, isso vai ajudar muito, manda para um amigo esse podcast aqui, alguém vai gostar. E agora sim, agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos pro episódio dessa semana. Shannon Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ela logo se mudou para Carolina do Norte. Ela também tinha acabado de ser diagnosticada com lúpus, que é uma doença autoimune. E em 2010, ela conheceu Christopher Lee Watts através do Facebook e logo, rapidamente, eles começaram a namorar. Inclusive, em um vídeo mais recente, ela chegou a brincar, dizendo que ela recebeu o pedido de amizade de Chris no Face e ela ficou tipo, que diabos, eu nunca vou conhecê-lo. E ela acabou aceitando, assim, contra a vontade dela. E quando ela foi ver, ela ficou 8 anos com ele, 2 filhos e vivia no Colorado e era super feliz na época, Como eu disse, eles já estavam juntos há algum tempo. Eles se conheceram em 2012 e tiveram a primeira filha, a Bella Marie Watts, em 2013. Logo depois, em 2015, veio a segunda filha, a Celeste Catherine Watts. E a Shannon sempre postava vídeos onde ela e o marido brincavam com as crianças e aparentavam ser uma família sem problemas, ou uma família comum, normal, Mas nem tudo é como parece ser, Em junho de 2015, a família Watts pediu falência. Eles estavam com dívidas de cartão de crédito, empréstimos estudantis e nas contas médicas. Para quem não sabe, nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil, Facilmente você pode se endividar com dívidas médicas, com contas médicas, porque lá realmente plano de saúde é diferente, não funciona como no Brasil. E qualquer cirurgia, qualquer coisa que você precise fazer é muito cara. E eles tinham uma família grande, 3 filhas, Quer dizer, 2 filhas e um terceiro esperando. Então, eles provavelmente tinham contas médicas para pagar. E eles declararam que a hipoteca deles de $3.000 e os pagamentos de $600 do carro consumiram a maior parte, e consumiam, mensalmente a maior parte de seus $4.900 em despesas mensais. Além disso, o dono dessa casa que eles hipotecavam processou a família Watts pelas taxas que não foram pagas pela casa. Além disso, também começou algumas crises no casamento. E logo também foi notável uma mudança de comportamento para um comportamento mais frio de Chris. Quem notou isso foi a própria Shannon, que achou que ele estava começando a esconder alguma coisa, talvez uma amante. E ela chegou a perguntar, a questionar ele algumas vezes e foi negado várias vezes.
E a relação também de Shannon com a família de Chris não era das melhores. Ela chegou a dizer que não queria que as filhas tivessem qualquer contato com os parentes paternos, né? Os pais, a família de Chris. E isso é um pouco extremo, né? Uma situação um pouco extrema. E vale falar aqui que essa crise no casamento deles também aconteceu mais ou menos na mesma fase que o Chris começou a perder peso. Eu tô botando aqui esse parênteses no meio do podcast porque é uma informação que pode talvez ter algum sentido lá pra frente. O Chris, ele era uma pessoa um pouco acima do peso quando ele conheceu a Shannon, e ele, nessa fase aqui, quando eles começaram a ter problemas no relacionamento, ele estava muito mais magro e muito definido, forte também, bem preocupado com a aparência física dele. Bom, em junho de 2018, o Chris começou a conversar, com a Nick Kessinger. Ela trabalha no departamento ambiental da Anadarko Petroleum, que é o mesmo lugar que o Chris trabalha, E ele foi lá no escritório dela e puxou conversa com ela num certo dia. E eles acabaram tendo a primeira reunião fora do escritório no final desse mês. Um date, No entanto, uma gravidez inesperada pareceu que ia acalmar ali as coisas e a relação do casal Watts, Que foi um dia muito apaixonado, um casal que realmente se amava muito quando eles se conheceram. No dia 11 de junho de 2018, a Shannon anunciou para todo mundo, para a família, que ela estava grávida de um menino que eles colocaram o nome de Nico Lee Watts. E com isso, a Shannon acreditava que a vida com o marido, finalmente iria voltar ao normal, Porque eles estavam muito animados, eles estavam esperando o bebê com muita ansiedade, Inclusive o Chris parecia estar animado, com um bebê homem na família, enfim, eles pareciam estar ansiosos para a chegada do bebê. Inclusive, isso ficou bem claro num vídeo que foi divulgado depois que o caso veio à tona pela imprensa, pela Nine News, que a Shannon estava usando uma camisa que dizia "Oops, we did it again", Que a Britney tem aquela frase "Oops, I did it again", e para quem não sabe, eu sou muito fã da Britney. E ela surpreendeu o Chris com essa camisa, para dar a notícia da gravidez. E ele reagiu muito bem, muito feliz, dizendo que isso era incrível. Inclusive o vídeo, assim, entre os amigos, ficou um vídeo muito famoso, porque era engraçada a camisa, "Oops, we did it again", já era o terceiro filho. Enfim, parecia que tudo ia mudar ali, parecia que realmente as coisas estavam muito bem entre eles de novo. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. E, inclusive, dia 17 de junho de 2018, a Shannon chegou a postar uma mensagem de Dia dos Pais pro Chris no Facebook. Entre aspas, "Chris, nós somos incrivelmente abençoados por ter você. Você faz tanto por nós todos os dias e cuida tão bem de nós. Você é a razão de eu ter sido corajosa o suficiente para concordar com o número 3. Você é incrível e temos muita sorte de tê-lo em nossa vida. Feliz Dia dos Pais." Fecha aspas. Apesar de tudo estar aparentando melhorar na relação dos dois e na família, o Chris continua agindo diferente. De acordo com o The Denver Post, Chris vê Kessinger cerca de 4 ou 5 vezes por semana e eles começaram a ter um relacionamento físico no início de julho. Ele diz a ela que está quase divorciado e mais tarde naquele mês, enquanto Shannon e as meninas estão fora da cidade, ele diz a Kessinger que o divórcio é definitivo. Quer dizer, eles se encontram diversas vezes e aí ele fala para ela essas mentiras, Inclusive, o Chris e a sua mãe tiveram umas férias secretas que foram registradas em uma câmera de celular e que nunca foram gravadas para serem vistas por ninguém, além de Chris e a namorada, a Nick Kessinger. E as férias secretas dos dois foi nas grandes dunas de areia, que é um parque nacional no sul do Colorado. E nessas fotos e vídeos dá para ver o Watts e a Kessinger se beijando, eles também fazendo sandboard e ele dizendo para ela no vídeo, "Nossa, você tá tão sexy".
E também ela gravou um vídeo para ele, mandando beijos para a câmera e dizendo sem fôlego, né, que ela estava fazendo sandboard, entre aspas. Eu estou me divertindo muito, você significa muito para mim. E eu estou feliz que você esteja se divertindo. I'm having a wonderful time. You mean a lot to me. And I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. Ou seja, eles tiraram muitas fotos, registraram muitas coisas nessas férias. E de acordo com os relatos da polícia, eles usaram um veículo, o carro de Kessinger, para dirigir até as dunas de areia e montaram uma tenda amarela para acampar. Que romântico. As fotos e vídeos dessa viagem foram escondidos em um aplicativo chamado Secret Calculator no telefone de Watts. Hi. It's me. I miss your face. I was just calling to say hi. E além dessas fotos da viagem, eles também incluíam fotos da Kessinger usando um biquíni em um banheiro. E essas fotos todas foram tiradas por Watts, não eram mandadas por ela, não. Ele tirou para ela mesmo, porque dá para ver ele refletido no espelho. E outras fotos que ela também tá em vários assim, momentos de nudez, né? Várias nudes nas fotos guardadas nesse aplicativo aí secreto. Bom, tá aí a dica para quem quer esconder as coisas, né? Já deixamos aqui o nome do aplicativo. Não indico. Vocês viram que dá para esconder de todo mundo, menos da polícia, né? Então ele não é tão secreto assim. E no dia 30 de julho, né, acaba as férias deles, né, as férias secretas dos dois, e ele dá para ela, para Kessinger, um bilhete de amor antes de se juntar à família Watts nas férias, né. Dia 31 de julho, o Chris pegou um avião, né, voou para Carolina do Norte para se juntar à família. E apesar de serem férias em família, né, da família toda, Watts, as mensagens que a Shannon mandou para um amigo mostram sinais claros de problemas entre o casal. E poucas semanas depois de começarem a conversar, os dados do celular de Kessinger mostravam que ela olhou por horas vestidos de noiva online. Além disso, ela também pesquisou por horas e horas Shannon. A vida de Shannon também é um livro aberto nas redes sociais, né? Qualquer pessoa que pesquisasse a Shannon no Facebook saberia de tudo, inclusive das recentes postagens que ela estava grávida, que ele era o melhor pai do mundo e que eles estavam muito felizes em anunciar a nova gravidez. Oops, we did it again. Então, assim, a vida da Shannon era um livro aberto e tudo isso estava ali no Google para qualquer pessoa que pesquisasse Shannon Watts. E a Nick fez isso. Inclusive, a Nick fez isso várias vezes. E uma coisa muito interessante, muito misteriosa também, é que a Nick pesquisou o nome da Shannon 1 ano antes do caso acontecer, tá bom? Então, assim, ela já estava procurando pela Shannon Watts 1 ano antes no Google. E nessa época, a Shannon estava com um pouco mais de 3 meses de gestação. E ela precisou fazer uma viagem de trabalho e deixou as meninas em casa com o pai, né? O Chris. E ela viajou nessa viagem de trabalho com uma amiga pessoal e também colega de negócios, a Nicole Utoff. Não sei se eu tô falando certo, hein? Nicole Utoff. E elas foram pro Arizona. E antes, né, eu tinha dito pra vocês que a Shannon já tinha conversado com alguns amigos sobre os problemas que ela estava tendo com o Chris, enfim. Ela disse pra Nicole que ela teve a melhor conversa naquela noite, antes de ir pro Arizona, a melhor conversa com o Chris, antes dela ir, né, uma viagem. E ela até escreveu uma carta, né, escrita à mão mesmo, escreveu uma carta para ele antes de viajar. Inclusive, logo depois que a Shannon viajou, né, foi para fora, o Chris pegou uma babá e disse que é um jogo de beisebol com os colegas do trabalho, mas ele foi para um bar com a Kessinger. E essa curta viagem durou apenas alguns dias. Dia 13 de agosto de 2018, logo a Shannon já voltou, e ela foi deixada em casa por essa amiga dela, né, Nicole, ainda de madrugada. E essa seria, infelizmente, a última vez que ela seria vista com vida. A Nicole disse que a amiga não estava muito bem durante a viagem e ela apresentou comportamentos estranhos, como se ela não estivesse se sentindo bem. E no dia seguinte, a Nicole estava muito preocupada com a amiga, porque suas mensagens e ligações não estavam sendo respondidas, atendidas, e a Shannon também não apareceu em uma consulta que ela tinha marcado, ginecológica, né? Como ela estava grávida, uma consulta ginecológica é muito importante, né? Porque ela provavelmente estava indo ver algo do bebê.
E ela também faltou a uma reunião importante do trabalho. E foi aí que essa amiga dela, né, Nicole, ficou muito preocupada. E ela foi até a casa dos Watts para ver o que estava rolando, né, o que estava acontecendo na casa deles. Chegando lá, a casa parecia estar vazia e ela bateu na porta, tocou na campainha, mas ninguém respondeu. E ali ela não sabia muito o que fazer, né? Ela resolveu ligar para a polícia, que logo chegou no local. Um oficial do departamento de polícia de Frederick entrou em contato com Christopher, né, para falar que eles estavam querendo entrar na casa para poder ver o que estava acontecendo, que a Nicole estava ali, estava tentando procurar por ela, enfim, que eles queriam entrar na casa para poder ver se tinha alguém lá dentro. E logo o Chris saiu correndo do trabalho dele, né, onde ele trabalhava como operador de uma produtora de petróleo e gás, e ele chegou bem rápido em casa. E ele disse que não sabia do paradeiro de sua filha, das suas filhas, né, e de sua esposa, e logo autorizou a entrada do policial na residência, e ele se mostrou muito interessado em encontrar a família, em ajudar a encontrar a família. Assim que todos entraram na casa, inclusive tudo isso está registrado, tá? Nesse documentário do Netflix, inclusive vocês podem ver tudo, tá tudo realmente gravado. Todas essas partes que eu tô aqui falando pra vocês, tem imagens de tudo isso, gravado pela polícia. Então, assim, é muito real mesmo. É muito real, não, é real. Então, se vocês quiserem ver, tem tudo nesse documentário do Netflix. E assim que eles chegaram, eles viram que a bolsa dela estava em casa, junto com as chaves do carro e com o celular. E isso pareceu muito estranho para Nicole, né, para amiga dela, porque sabia que ela tinha uma consulta naquela manhã e ela não deixaria o celular para trás. Ela era muito apegada ao celular, assim como todos nós somos, né? Todos nós somos muito apegados com o celular. E o caso foi em 2018, ou seja, provavelmente naquela época todo mundo era do mesmo jeito que somos hoje. E Chris, enquanto isso, estava tranquilo. E até chegou a alertar a polícia sobre os cobertores das filhas que também tinham sumido. Ele disse que ficou preocupado porque as crianças não conseguiam dormir sem esses cobertores. O vizinho do casal mostrou algumas gravações feitas pela câmera de segurança para a polícia, né? Na frente de Chris, eles abriram ali a TV, ligaram a TV e começaram a ver as câmeras de segurança para ver o que tinha acontecido ali durante a noite. E o Chris estava assistindo juntamente com todo mundo ali e ele agiu normalmente e as câmeras realmente não tinham captado nada de suspeito. E no segundo em que o Chris saiu da casa do vizinho, né, onde eles estavam vendo as imagens, o vizinho logo disse que ele não estava agindo normalmente. Segundo esse vizinho, o Chris sempre foi muito quieto e tranquilo, mas aquele dia ele estava falante, muito agitado, ele estava agindo realmente estranho do que era o normal, né? E nesse dia, a polícia foi muito rápida, né? Eles já deram a Shannon e as crianças oficialmente como desaparecidas e eles começaram a investigar o caso. E isso, nossa, a polícia dos Estados Unidos, nesse caso, eles foram muito bem. Eles foram muito rápidos, assim. Não tenho o que falar. O caso logo ganhou muita atenção da mídia, né? O desaparecimento de uma família. E no dia 14 de agosto, o Chris, inclusive, deu um apelo em rede nacional para que qualquer pessoa que tivesse pista, né, sobre o sumiço, o paradeiro da família, né, entrasse em contato com as autoridades. E nessa entrevista, inclusive, ele estava, né, emocionado, dizendo que esperava que a esposa e as filhas estivessem em um lugar seguro. Entre aspas, Shannon, Bella, Celeste, se você estiver aí, por favor, volte. E se alguém tiver elas, só traga de volta. Eu preciso ver elas. Eu preciso ver elas de novo. Essa casa não está completa sem vocês aqui. Por favor, tragam elas de volta. Fecha aspas. Ainda no dia 14 de agosto, o FBI e uma divisão de segurança pública do Colorado começaram uma intensa investigação para que elas fossem resgatadas, né? E sempre que perguntado, Christopher afirmava que não sabia do paradeiro da mulher, das filhas, dizendo que tinha saído para trabalhar logo depois que ela tinha chegado em casa, né? Que a esposa tinha chegado em casa. E apesar dele aparentar, né, mostrar um comportamento meio apático e frio, né, para quem acabou de perder a família, ele confessava em entrevistas que queria ver as meninas, né, de volta o mais rápido possível. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, tem essa entrevista no YouTube, também tem no documentário, né, mas essa entrevista no YouTube que ele dá para a televisão é bem marcante, porque ele tá com uma expressão muito apática mesmo para quem acabou de perder a família, né, para quem não sabe onde as meninas estão. É muito estranho aquela entrevista.
Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. E durante essa investigação intensa da polícia, eles encontraram mensagens no celular de Chris que comprovavam que ele tinha um caso, com uma colega de trabalho, a Nicole Kessinger. E os dois se conheceram em junho de 2018 e começaram a namorar, como eu falei para vocês. A Nick acreditava que ele estava no meio de um processo de divórcio. Algumas mensagens encontradas no celular de Shanann mostravam que ela não estava feliz com o casamento e que acreditava que algo estava errado, já que o marido não era como ele era antes, não era atencioso, era estranho, agia estranho com ela. E ela chegou a confrontar ele, suspeitando de uma traição, mas ele logo negava. E aí foi que as suspeitas, ficaram fortes em cima de Christopher, que os policiais realmente começaram a olhar para ele como o primeiro suspeito. E foi aí que, dia 15 de agosto, as autoridades convidaram Chris para realizar um teste de polígrafo, aquele que as pessoas conseguem ver se a pessoa está mentindo ou não. E ele aceitou sem falar nada. E o Christopher, como os oficiais já estavam esperando, falhou no teste, falhou bem no teste. A partir daí, o objetivo era fazer com que ele confessasse a verdade por trás do desaparecimento que havia parado os Estados Unidos. No início, o Chris negou que tivesse mentido durante o teste do polígrafo, e a primeira versão dele foi a de que ele teria pedido o divórcio para a esposa e ela, em um acesso de raiva, tinha estrangulado as duas meninas. E ele, em seguida, teria estrangulado ela, no momento ali de raiva. E ele disse que a Shanann estava certa de que ele estava traindo ela, enfim. E o que mais me irritou também com esse caso é que Chris teve a audácia de falar para os detetives na época sobre o caso, o caso dele com a menina, para que eles não falassem, não envolvessem ela, a amante, para que não arruinassem a vida da amante, com o escândalo que seria, enfim. Ou seja, ele tinha uma empatia maior pela amante do que pela esposa e os filhos, do que pela própria família, com medo de que arruinasse realmente a vida da amante pela quantidade de mídia em cima, desse caso. É que a Nick, assim que ela foi falar com a polícia, ela foi uma das primeiras pessoas que foi falar com a polícia, e ela foi essencial na condenação do Chris, porque ela revelou bastante coisa que era a motivação dele, para ter feito o que fez com a família e logo depois revelar o crime, que ela falou que não sabia sobre o filho, sobre o terceiro filho. O que é um pouco estranho, Eu acho que a Nick tem aí muita coisa que ela não contou de fato para a polícia, que ela omitiu, Ou que ela mentiu. Por quê? Porque se ela pesquisava o nome da Shanann um ano antes da Shanann, um ano antes do caso da Shanann, do caso da família Watts, como é que a Nick não sabia que ela estava grávida se o Facebook da Shanann estava ali com todas aquelas informações e se a Nick constantemente pesquisava pela Shanann no Google? Como ela não sabia? Isso é um pouco contraditório, Já que ela pesquisou horas e horas e horas e horas pelo nome da Shanann no Google. Com certeza ela viu alguma notícia de que o Chris era o melhor pai, de que eles estavam muito bem, de que as férias estavam incríveis e que aquele Facebook claramente não aparentava ser um Facebook de um cara que está se divorciando, Não pareciam que os dois estavam se divorciando pelo Facebook. Aquilo era bem claro. Bom, acabou que ele foi muito pressionado pela polícia em todos os interrogatórios e ele confessou o assassinato das três. Christopher Lee Watts estrangulou a esposa, grávida de 15 semanas, após uma discussão sobre divórcio no quarto do casal. O Chris acordou a Shanann enquanto ele estava se preparando para trabalhar e ele queria conversar com ela sobre o casamento, e sobre o futuro desse casamento. E foi aí que ele começou uma discussão e ele estrangulou ela e, de repente, a Bella, a filha do casal, entrou no quarto e viu a mãe desacordada. E ela, assustada, começou a perguntar o que tinha acontecido e o pai apenas falou que ela não estava se sentindo muito bem, que a mãe não estava bem. Ele pegou o corpo de Shanann e carregou até a caminhonete.
Ele colocou as crianças no banco de trás e dirigiu até o local de trabalho dele, que era um local bem afastado, assim, não tinha nada em volta. E ele então sufocou a Celeste no banco de trás e colocou o corpo dela no tanque de óleo do trabalho dele, né, que ele conhecia muito bem, e fez o mesmo com a Bella em outro tanque. E logo ele também enterrou o corpo da esposa próximo aos tanques ali, onde ele tinha deixado, né, o carro, enfim. E ele confessou tudo isso na prisão. Brought her up, opened the hatch. And put her in. Okay. And then went down to Bella. Tell me what happened there. She said, what happened to Cece? First she asked, it was the same thing, the exact same thing that happened to me as Cece. Did she ask you that? Okay. So Bella's pretty smart. How did she sound when she asked you that, Rick? She had that soft voice she always had. Yeah. And what exactly did she say? She said that it's the same thing that happened to me as Cece. And then I said, I don't even remember what I said. Okay. I don't know if I just said yes, like a horrible person, or if I just put that blanket over her too and did the same thing. Same blanket, same way? Mm-hmm. Okay. She said, no, Daddy. That's Ele também disse que não tinha planejado nenhuma das mortes e também nunca derramou nenhuma lágrima ou se mostrou arrependido por qualquer coisa que ele tenha feito nesse caso. Esse caso foi descrito como uma aniquilação familiar e precisou ser acelerado em processos legais, porque é comum nessas situações, né, que o culpado cometa suicídio antes de ser sentenciado à prisão. Ainda mais levando em consideração que Watts havia pago, né, fiança para esperar o julgamento em liberdade. O Chris Watts foi julgado e condenado a 5 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. A pena de morte não foi considerada nos Estados Unidos para ele, a pedido da família de Shannon, que não queria mais nenhuma morte. Ele permanece na Dodge Correctional Institution, que é uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. Hoje ele conta que é atormentado pelo seu crime brutal, mas que o real motivo, né, que levou ele a assassinar a sua família nunca foi esclarecido. Quase um ano depois dos pais de Shannon terem entrado com um processo civil contra o Chris, o juiz Todd Taylor determinou que Chris deve aos pais de Shannon o equivalente a $6 milhões. Isso representa $3 milhões pelas mortes e os outros $3 milhões pela dor emocional. E embora dificilmente a família receba o dinheiro, eles fizeram isso para impedir com que Chris lucrasse com os assassinatos de qualquer forma possível, né? Inclusive porque o assassinato teve muita visibilidade. E como eu falei para vocês, né, o assassinato ganhou muita repercussão nos Estados Unidos e no mundo inteiro, principalmente pelo documentário que fala sobre o assassinato, né, da família Watts, que é muito famoso, ficou durante um bom tempo em alta no Netflix, e foi o que eu falei para vocês. É um documentário extraordinário, que ao contrário dos outros programas, né, sobre true crime, não tem narrador e não tem reconstituição. Todas as filmagens foram retiradas das contas de mídias sociais, né, das contas de Shannon. Tudo saiu do Facebook de Shannon, vídeos gravados por eles mesmos, pela própria família, né? Saíram coisas do telefone de Chris Watts, mensagens de textos do telefone da família, câmeras dos policiais, entrevistas policiais, matérias televisivas, né, que eles fizeram na época, e também as câmeras dos vizinhos, da vizinhança. Ou seja, tudo é real mesmo, das coisas acontecendo em tempo real. Então, é muito interessante conseguir ver essa perspectiva, porque a gente consegue se sentir lá na hora que as coisas aconteciam, né? Ao mesmo tempo, também, é muito doido, né, a gente ter essa visão, né? Parece realmente que não é um caso real, parece que é realmente algo, uma ficção.
de tão duro que é da gente ver essas imagens, né? Eu posso estar errada, mas esse eu acho que é o primeiro assassinato documentado, assim, desde o início, que eles não sabem onde estão as meninas, né? Que eles estão tentando encontrar as meninas, desde o momento que essa amiga, né, de Shannon, a Nicole, chamou a polícia até a busca na casa, com entrevistas de vizinhos, todas as entrevistas e interrogatórios de todos os amigos, os conhecidos. Então, assim, eu acho que é único, não tem nenhum outro caso até hoje, assim, que eu conheça. Se vocês conhecerem outro, me avisem aí, que tenham tantas imagens reais e que, de fato, né, conseguiram fazer um documentário com essas imagens, né? E uma coisa muito macabra também do Chris é que ele realmente parece uma pessoa muito fria, além de tudo que ele fez. Depois do que ele fez, ele foi trabalhar normalmente. Inclusive, os amigos, os colegas de trabalho falaram que não notaram nada de diferente dele naquele dia, né, que ele cometeu aquela atrocidade. E, além disso, ele mandou uma mensagem para o corretor porque ele queria vender a casa da família. Ou seja, já estava programando a vida dele dali para frente. Ele também tentou cancelar o colégio das meninas e também começou a procurar por uma viagem, provavelmente para ele ir com a amante dele, né? Uma outra coisa também estranha aí que aconteceu foi que a Nikki, a amante do Chris, procurou no Google sobre o público odiar amantes de casos famosos, e ela também procurou o caso da Amber Frey, que foi um caso também muito famoso, que é um pouco parecido com o caso da Nikki com o Chris, né? Sobre uma amante também. Uma outra coisa muito importante de falar é que o Chris tentou dar oxicodona para Shannon, ou seja, seria um remédio para tentar fazer com que ela tivesse um aborto, né? É um remédio muito forte, inclusive, e o questionamento que fica, inclusive questionaram o Chris, a polícia questionou o Chris, foi quem teria oferecido esse remédio para ele, né? Como ele teria conseguido esse remédio? E ele falou que ele nunca revelaria. Por que será que o Chris está querendo proteger a pessoa que vendeu esse remédio para ele, que ofereceu esse remédio para ele? Por quê? E quem seria para ele querer proteger a toda força, né? Além disso, também é importante dizer que, assim como diversos outros serial killers ou outros casos que ficaram muito famosos, o Chris até hoje recebe muitas cartas na prisão. E, inclusive, tem rumores aí de que ele poderia estar recebendo cartas da Nikki, né? Mas nunca ficou muito claro. Saiu um amigo de cela do Chris, um cara que ele conheceu na prisão, chegou a dar uma entrevista dizendo sobre a Nikki enviar cartas para eles, sobre eles trocarem cartas, mas assim, não é nada muito confirmado não, porque se a Nikki estivesse trocando cartas com eles estariam trocando com nomes, né, codinomes, não seria o nome dela de fato, então é muito difícil saber se eles realmente continuam se falando depois desse caso pela prisão. Enfim, vá lá pro Instagram, me diz o que vocês acharam desse episódio. Realmente é um episódio que eu já assisti esse documentário há muito tempo. Eu já fiquei fissurada em estudar esse caso há muito tempo. E só agora eu parei para escrever sobre esse caso, porque alguém pediu lá no meu Instagram e eu falei, nossa, verdade, eu preciso trazer esse caso. Enfim, mandem lá o que vocês acharam sobre esse episódio. Eu vou querer saber qual a opinião de vocês. O que vocês acham ali que passou na cabeça do Chris? O que leva uma pessoa a acabar com a família inteira, né? E, assim, com certeza tem bastante coisa na internet sobre estudos, né, psicológicos sobre a cabeça do Chris Watts. Enfim, tem bastante conteúdo na internet também para vocês pesquisarem sobre esse caso. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê quarta-feira que vem aqui num próximo episódio. E é isso, pessoal.